Ele colocou o primeiro dinheiro, assinou os primeiros papéis, assumiu o risco quando ninguém acreditava e mesmo assim foi diluído quase até desaparecer. O nome dele, Eduardo Saverin. O outro sócio, Mark Zuckerberg. O projeto, o Facebook. O mundo achou que ele perdeu, mas anos depois ele se tornou o brasileiro mais rico do planeta. Hoje você vai entender como uma traição empresarial se transformou em uma das maiores construções de patrimônio da história do Brasil. E o mais importante, qual foi a decisão estratégica que mudou tudo? Você quer aprender a jogar o jogo do dinheiro em alto nível? Se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo. Você prefere ser famoso ou ser bilionário? Antes de qualquer bilhão, antes de qualquer IPO, antes mesmo do Vale do Silício, existia um dormitório em Harvard. Eduardo Saverin não era programador obcecado. Ele era o cara dos números. Filho de família empresária, cresceu entendendo uma coisa essencial: dinheiro é ferramenta de poder. Quando conheceu Mark Zuckerberg em Harvard, ele viu seu potencial. Não era apenas uma rede social universitária, era uma infraestrutura de conexão. Mas as ideias não pagam servidores. Quem colocou o primeiro dinheiro foi Eduardo. Ele investiu os primeiros milhões de dólares, assumiu o cargo de diretor financeiro, registrou a empresa, estruturou contratos, enquanto Mark Zuckerberg escrevia o código. Eduardo garantia que a promessa não morresse por falta de caixa. Eles dividiram a participação. Eduardo ficou com cerca de 30%. Até aqui, tudo racional. Mas startups não morrem só por falta de dinheiro. Elas morrem por conflito de divisão. Eduardo queria monetização, anúncios, receita previsível. Mark queria conhecimento, queria crescimento a qualquer custo. Usuários primeiro, dinheiro depois. Nenhuma estava tecnicamente errada, mas quando os dois sócios discordam sobre o tempo do lucro, alguém sai do jogo. A estrutura societária mudou. Novas ações foram emitidas, participações foram diluídas. E Eduardo, que estava em Nova York tentando fechar anunciantes, via sua fatia despencar para quase nada, de 30% para uma fração mínima. Legalmente possível, moralmente discutível. Foi uma guerra judicial. Processos, acordos, bastidores tensos. O mundo viu o gênio da tecnologia, mas poucos analisaram o jogo societário por trás. E aqui está a primeira lição: quem não controla a estrutura pode perder o controle do destino. A maioria das pessoas nessa posição faria uma coisa: tentaria destruir o ex-sócio, viraria inimigo público, daria entrevistas vingativas. Mas Eduardo fez diferente. Ele negociou, garantiu o título oficial de cofundador, manteve uma participação relevante, saiu da operação e ficou com as ações. Essa foi a jogada. Ele entendeu algo que poucos entendem. Às vezes não vale a pena vencer a guerra operacional, vale a pena manter a participação no ativo. Ele não precisava comandar, ele apenas precisava manter a equidade. Quando o Facebook abriu capital em 2012, as ações explodiram e o patrimônio dele multiplicou. Mas não parou por aí. Ele se mudou para Singapura e renunciou à cidadania americana antes do IPO. Uma decisão muito estratégica com um impacto tributário significativo. Fundou a B Capital, passou de empreendedor para investidor, de jogador para dono da mesa. Enquanto Zuckerberg enfrentava audiências no Congresso e crises públicas, Eduardo operava no silêncio, investindo em tecnologia, apostando em startups globais, diversificando, protegendo o capital, crescendo o patrimônio, mentalidade de longo prazo, Enfim, baixo ruído, alta alavancagem intelectual. Anos depois, as listas da Forbes confirmaram: Eduardo Saverin ultrapassou nomes tradicionais do Brasil, indústrias, bancos, construções centenárias. Ele, que quase foi apagado da própria empresa, tornou-se o brasileiro mais rico do mundo. Fortuna na casa das dezenas de bilhões de dólares, de estudante investidor a bilionário global. Antes, discutindo participação em dormitório universitário, depois controlando bilhões em ativos internacionais. Ele não precisou aparecer, ele não precisou discursar, não precisou provar nada, a matemática provou por ele. Então, as lições que quase ninguém extrai dessa história. A primeira lição: equidade é mais poderoso que salário. Segunda, contrato importa mais do que amizade. E a terceira,
Às vezes, sair da operação é a melhor forma de permanecer no resultado. Quarta, riqueza real exige controle emocional. Ele foi diluído, foi afastado, foi contestado, mas não queimou as pontes públicas. Protegeu a sua posição, negociou com firmeza, manteve ativos, multiplicou seu capital. A maioria das pessoas quer ser o CEO visível. Poucos entendem o poder de ser acionista estratégico. No fim, Eduardo não perdeu o Facebook. Ele trocou protagonismo por patrimônio. E essa é uma troca que poucos têm maturidade de fazer. Se você quer continuar aprendendo como mentalidade, estrutura societária e estratégia constroem riqueza de verdade, clica aqui no próximo vídeo aqui do canal sobre mentalidade milionária e construção de patrimônio. O jogo do dinheiro não é emocional, é estrutural. E quem entende isso, joga em outro nível.